Irmãos, podem se assentar, por favor. Que diremos o versículo 31 de Romanos, no capítulo 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E diante dessa verdade que cantamos, o nosso coração precisa se encher dessa convicção de que o Deus poderoso, invencível e inigualável está em nós. Ele age em nós. Ele opera em nosso favor. Que essa certeza possa continuar no nosso coração. Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é muito bom estarmos na presença do Senhor para celebrarmos o teu santo nome. E que os nossos corações estejam preparados para sermos edificados pela palavra do Senhor. Que Ele fale conosco por sua infinita misericórdia, que Ele nos instrua, que Ele nos prepare, que Ele nos fortaleça para que a gente viva essa verdade que cantamos aqui agora. Esse louvor bateu certinho. Falar que o Senhor é poderoso, invencível, inigualável, que está acima de tudo e de todos. Essa é a certeza que o apóstolo Paulo estava falando aos irmãos, à igreja de Roma. Diante das dificuldades que eles estavam vivendo, diante das duras perseguições, Paulo, motivado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fala à igreja de Roma acerca dessa esperança, dessa certeza de que Cristo está conosco. E aí, por isso, o versículo 31 faz uma pergunta retórica para a gente, ou seja, a pergunta na qual nós já temos a resposta. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quais coisas eram essas? Qual era a palavra de incentivo, de fortalecimento que o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma? A igreja de Roma, talvez diferentemente da atual, da nossa igreja, a igreja de Roma estava passando por grande tribulação, grande perseguição. Era um momento de muita dificuldade para os cristãos. Afinal de contas, eles haviam acabado de conhecer o Evangelho, estavam cheios do Espírito Santo, pela ação gloriosa, poderosa no batismo ali em Jerusalém. Então, esses cristãos que receberam o batismo no Espírito Santo eram homens e mulheres, pessoas que foram até Roma para pregar o Evangelho, para estabelecer o Evangelho de Cristo. E haja vista, é lógico que eles passaram por dificuldades, grandes perseguições. Alguns historiadores vão dizer que acabou a madeira na cidade de Roma, porque de tanto eles crucificaram os cristãos. A cidade era incendiada com tochas humanas. Então era grande a perseguição que os cristãos em Roma estavam vivendo. Mas Paulo tinha o objetivo de fortalecer os cristãos de Roma diante dessa realidade tão dura e cruel. E aí ele escreve o livro de Romanos, ele escreve essa carta aos irmãos em Roma, dando essa esperança, enfatizando essa esperança, enfatizando a obra de Cristo, enfatizando o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo e o poder de Cristo, o governo de Cristo. Eles não estavam sozinhos. Paulo diz para eles no versículo que o presbítero Vitor leu para a gente: considero que todos os nossos sofrimentos, os sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória futura. Aí está um ponto muito importante de certeza. Imagine você passando por grande tribulação, por grandes dificuldades, e alguém chegar para você: rapaz, isso não é nada, isso não vai ser comparado àquilo que Deus vai fazer, àquilo que vai acontecer. Então Paulo começa dizendo isso: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Essa certeza deve ter enchido o coração dos romanos, dos cristãos romanos, para que eles continuassem, para que eles avançassem, falando de Cristo, pregando o Evangelho. No versículo 28 vai dizer que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que bom seria a gente só ver que Deus age em todas as coisas boas.
Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, não, Deus age em todas as coisas. E tudo isso, quando Deus age para o nosso benefício, porque nós os amamos. Afinal de contas, quem prega o evangelho em Roma, diante de tal dificuldade, o mínimo que poderia se esperar ou se fazer era amor pela causa, amor pelo evangelho, amor por Jesus. Paulo, então, entra nesse contexto, pregando essa convicção, essa verdade, esse fortalecimento diante da perseguição, falando da segurança da nossa redenção, enfatizando e tranquilizando os cristãos. Essa é uma palavra de esperança, literalmente uma palavra de esperança, uma palavra de fortalecimento. Olha, tudo isso que a gente está passando, os nossos irmãos estão sendo queimados, estão sendo perseguidos e mortos, tudo isso que está acontecendo, Paulo escrevendo de longe. Paulo estava nesse momento em Gaio, hospedado lá na cidade de Gaio, não estava preso Paulo nesse momento. Então, ele com muita liberdade, com muito tempo para se dedicar a essa carta, ele escreve para a igreja de Roma. Paulo, se pudesse, estaria lá com os irmãos de Roma passando por essas dificuldades. Mas o propósito de Deus não era esse. É claro que Paulo foi em Roma em outra oportunidade, mas nesse momento Paulo está de longe escrevendo para os irmãos, segura firme, fiquem firmes, porque é o que vocês estão passando, esses sofrimentos não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. E ele continua dizendo, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo estava dizendo, olha, fiquem tranquilos que Deus está conosco, Deus é por nós. E quando Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Diferentemente é quando Deus não está com a gente. Quando Deus não está com a gente, quem pode ser pela gente? Mas Paulo está dizendo, olha, Deus é por nós. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dá juntamente com ele e de graça todas as coisas? A gente lembra do texto de Paulo também, falando aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, de que aquele que começou a boa obra em nós, a completará até o dia de Cristo. Eu queria sair um pouco do cenário de Roma e vir para o nosso cotidiano, vir para o nosso contexto. Quais talvez sejam as nossas dificuldades, quais talvez sejam os nossos sofrimentos. E se a gente for parar para pensar, há 2 anos e pouco, a gente está numa luta terrível, num sofrimento terrível, choro, luto, distanciamento, tudo aquilo que é contrário àquilo que a gente vive como igreja. Então esse pode ser para nós um sofrimento duro, cruel, tão quanto era os que os cristãos de Roma estavam passando. Mas diante dos nossos sofrimentos atuais, diante do nosso contexto de dificuldade, qual deve ser a nossa esperança, qual deve ser o nosso louvor, qual deve ser a palavra de fortalecimento, de encorajamento que devemos ter no nosso lábio? Essa mesma certeza que Paulo está tendo ao escrever à igreja de Roma. Fiquem tranquilos, Deus é por nós. E aí quem será contra nós? Porque Ele é por nós, porque Ele não poupa o seu Filho, Ele entrega o seu Filho em nosso favor, para remir-nos dos nossos pecados, para sarar as nossas feridas, para trazer consolo para nós em momentos de sofrimento, de angústia, para trazer refrigério para a nossa alma. Versículo 32 vai dizer para a gente que através da obra do Espírito Santo, Ele nos ama, nos justifica e também nos glorifica. E a gente pode ver através dos escritos de Paulo a compreensão da obra de Cristo através do Espírito Santo, onde nós compreendemos a sua justiça, onde Ele nos faz pensar nas coisas do alto, onde Ele nos capacita a vencer a carne e o pecado, onde Ele testifica que somos filhos de Cristo, onde a gente consegue ver o próprio Jesus, o próprio Deus intercedendo por nós.
No final do versículo 26 vai dizer que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O objetivo de Paulo era deixar bem claro para a igreja de Roma que Deus estava com eles, de que o Espírito Santo estava fazendo uma obra na vida deles, no momento deles, e que eles deviam encher o coração dessa convicção, dessa certeza de que Cristo estava com eles. Versículo 33, quem fará alguma acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica. É claro que se a gente parar para pensar e for observarmos tamanho privilégio que Paulo está dizendo aqui para a gente no versículo 33, de que ninguém fará acusação contra os filhos de Deus, é porque Deus quem justifica, porque se olharmos para os nossos atos, para as nossas ações, é claro, nós vamos encontrar algumas dificuldades. É claro que a gente vai ver em nós os nossos pecados. É claro que a gente vai receber acusação. É claro que a gente vai receber apontamentos. Mas é Deus quem nos justifica. É diferente de passar o pano. Deus não está passando o pano aqui para as nossas dificuldades, para os nossos pecados. Mas Deus é quem nos justifica. E Ele faz isso através da obra dEle na cruz do Calvário. Se a gente olhar para Romanos no capítulo 5, nos versículos 25, 26 mais precisamente, Paulo vai dizer, olha, tenham paz e alegria, porque vocês foram justificados pela fé, e agora têm paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós obtivemos acesso à fé, a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Uma outra verdade que Paulo está enfatizando aqui, em momentos de tribulação, vivam em paz e vivam em alegria, porque tudo isso que está acontecendo com a gente, tudo isso que está acontecendo com a igreja, é para que a gente tenha o caráter aprovado, é para que a gente cresça, é para que a gente confie mais, é para que a gente tenha convicção da nossa fé. Então, quem fará alguma acusação contra os filhos de Deus? Ninguém pode fazer nenhuma acusação, porque é Deus quem nos justifica, é Deus quem já nos justificou. No versículo 34, vai dizer, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E Paulo não termina dizendo aí só isso. Paulo não termina enfatizando somente a morte de Cristo. Quem pode os condenar vocês? Pois foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Mais uma vez, a obra de Cristo intercessória por nós. A obra do Espírito Santo intercedendo por nós diante das dificuldades. Às vezes a gente não entende, ou a gente às vezes nem percebe como a gente passa pelas dificuldades. Como a gente passa pelas tribulações, como a gente passa pelas acusações, pelas angústias, pelos sofrimentos. Mas o certo é que nós glorificamos a Deus quando passamos por isso. E quando passamos por isso é porque o Espírito Santo passou com a gente. Sabe aquele negócio de que, olha, Senhor, eu não sei pedir nesse momento. Eu não sei pedir. E quando esse momento acontece na nossa vida é porque o Espírito Santo esteve cuidando da gente, intercedendo pela gente. É a obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo quando as nossas forças se vão, quando as nossas esperanças se vai, quando a nossa fé se esfria, quando a dificuldade vem muito próxima da gente ou convive com a gente, quando a tribulação está muito presente. Quando isso acontece, é o Espírito Santo, através de Cristo Jesus, que intercede por nós, e assim nós passamos pelas tribulações, pelas angústias, pelo sofrimento.
Versículo 35 vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele faz uma série de indagações. Quem pode nos afastar? Quem pode nos separar do amor de Cristo? O amor de Cristo. O sentimento de Cristo externado em nossa vida. O sentimento de Cristo posto em nós. Paulo está dizendo assim: olha, Deus está amando vocês, Cristo está amando vocês. No momento de dificuldade que vocês estão vivendo, no momento de tribulação que vocês estão vivendo, neste momento Cristo está intercedendo por vocês, está amando vocês. E aí ele faz essa pergunta retórica, já com a resposta: será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Todo tipo de sofrimento que o apóstolo Paulo tinha passado na pele, tinha vivido, tinha sofrido. A gente está ouvindo aqui alguém falar com conhecimento de causa. Como eu disse, talvez a nossa maior dificuldade nesse momento, nesses últimos 2 anos, pode ter sido essa pandemia, agravada de tantas outras coisas. Mas em nenhum momento nós somos afastados de Cristo. Em nenhum momento as coisas que nós passamos, sofrimentos, lutos, enfim, vários sofrimentos, nada disso pôde nos separar do amor de Cristo. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? E aí, na continuação, ele vai dizer, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Tem um comentarista que eu estava olhando, e quando ele chega na tradução aqui, né, naquilo que nós chamamos de exegese do texto, ele vai dizer que, olha, sabe o que significa isso? Sabe o que significa dizer que por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias? Sabe o que significa dizer que somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro e que a qualquer momento a gente pode morrer? Paulo está dizendo assim para a igreja, está enchendo a igreja de esperança. Paulo está enchendo a igreja, motivando a igreja a continuar mesmo diante das perseguições. Mas em algum momento ele não foge da realidade daquilo que é de fato, e daquilo que podemos viver de fato, que é a morte iminente. Pois todos os dias enfrentamos a morte. É como se a gente estivesse andando, vivendo, e a qualquer momento pudéssemos ser mortos pelo Evangelho, pela causa de Cristo. É como se a perseguição viesse contra nós nesse momento e nos ceifasse. É como naquele momento em Roma, todos os irmãos pudessem morrer naquele exato momento. Paulo está dizendo, olha assim, olha, nós não consideramos isso com a glória que há de ser revelada. Se tivermos que passar por isso, não tem problema algum. Se tivermos que morrer pela causa do Evangelho, nós vamos morrer, porque nós somos considerados como ovelhas, que estamos destinadas ao matadouro a qualquer momento pela causa do Evangelho. Diante dessa esperança, diante dessa certeza, diante dessa convicção, não podemos fugir da nossa realidade. Porque a qualquer momento mesmo a perseguição pode vir contra nós e podemos perder a vida pelo amor do Evangelho, e nós seremos aqueles que vão perder a vida pelo amor do Evangelho, porque nós vamos encontrar ela em Cristo Jesus depois. Mas quem tentar salvar a sua própria vida, não vai conseguir. Então nós somos alguém que definitivamente estamos certos e convictos de que nós não esperamos somente aqui, mas esperamos na glória que há de ser revelada a nós. O título dessa mensagem é Mais que Vencedores, porque o que Paulo está dizendo para a gente aqui é justamente isso. Olha, em todas as coisas, vocês, a igreja de Roma, a igreja de Vila Helena, em todas as coisas, nas tribulações, nas angústias, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, no luto, na dor, no distanciamento, diante de todas essas coisas, vocês são mais que vencedores. Essa é a certeza que o apóstolo Paulo dá para a gente, essa certeza ele extrai da obra e da vida de Cristo, do sacrifício de Cristo por nós, do perdão dos pecados que recebemos de Cristo Jesus.
Ninguém tem tamanha convicção, ninguém tem tamanha certeza para dizer isso se ele não estiver convicto daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo fará. Ninguém pode ter tanta esperança assim no coração, ninguém pode ser tão motivado diante de tão sofrimento, diante de tão perseguição. E existe aí uma informação importante dentro desse contexto de Romanos 1 até Romanos no capítulo 8. Essa não é a grande tribulação que os romanos iam passar. Nesse cenário, os romanos estavam passando apenas por tribulações. Olha, vocês não podem congregar com liberdade. Tipo assim, olha, vocês não podem enfatizar o nome de Cristo. Porque se isso acontecer, vocês vão ser mortos, caçados e mortos. Vocês vão ser incendiados em praça pública. Vocês vão ser crucificados. Mas Paulo escreve isso antes da avassaladora ação do imperador Nero contra os cristãos de fato. Então esse era o começo da perseguição. Esse era o começo das tribulações apenas. E Paulo está enchendo o coração da igreja de Roma dessa esperança, dessa certeza. A gente está num contexto, num cenário muito parecido com isso. Não dá para a gente negligenciar o cenário de perigo, de tribulação e de perseguição. A gente vive um contexto muito complicado politicamente. A gente vive um contexto muito complicado de liberdade religiosa. Eu não sei se vocês perceberam, mas foi a primeira vez que um presidente ele aparece em rede nacional orando a Deus, agradecendo a Deus pela bênção, pela conquista que ele teve. E aí, esses tempos atrás, a mulher dele, né, na notícia lá de que o André Mendonça, né, ia ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não sei se vocês viram, mas durante a notícia, né, que se deu, a mulher do presidente, ela começa a orar e ela começa a falar em línguas estranhas. Ela nitidamente, assim, todo mundo vê ela orando e falando em línguas estranhas. Se vocês pudessem ver, eu não sei se todos viram, alguns que viram aqui, a enxurrada de críticas que ela recebeu. De gente que não conhece, de gente que não sabe disso. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente que conhece. Nós conhecemos o que é isso. E quando nós vimos as pessoas criticarem, eu fiquei um pouco assustado ao ver as críticas, né, ao ver o tanto de ataques que ela sofreu por isso. Falei assim, obviamente que ela está sendo atacada por quem não conhece isso. Quem não sabe o que é isso. Mas, em um determinado momento eu pensei, poxa vida, podia ser a gente nisso. Ou é a gente nisso. Ou é a representatividade nossa nisso. Porque a gente conhece biblicamente que Deus faz isso. Ele manifesta o teu Espírito Santo, e uma das manifestações do Espírito Santo é o falar em línguas. Isso é muito comum para a gente. E aí, diante disso, eu fiquei assustado pela enxurrada de críticas que ela recebeu. Eu falei, poxa vida, imagine se a gente recebesse essas críticas. Imagine se a gente começar a receber essas críticas. Esse será um tipo, talvez, de perseguição que podemos sofrer muito em breve. E é legal que quando nós olhamos para o versículo 18, ele vai dizer assim, ó, considero que os nossos sofrimentos atuais, e isso se aplica a nós, considere-se que os nossos sofrimentos atuais de perseguição religiosa, de cenário conturbado politicamente, de pandemia, de enfermidade que ataca ferozmente a nossa vida, a gente precisa olhar para Cristo Jesus e ter convicção de que Ele é por nós. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo, olha, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, diante da perseguição, diante da tribulação, diante da dificuldade, Jesus Cristo está nos amando. Jesus Cristo está cuidando da gente. Jesus Cristo está fazendo a gente triunfar, Jesus está fazendo a gente vencer, e por isso nós somos considerados mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o apóstolo Paulo vai dizer, pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro,
nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma certeza, mais uma esperança para a gente, mais uma convicção daquilo que a gente viu lá em Romanos, no capítulo 5. É diante desse cenário que nós devemos viver em paz e alegria. Porque é essa certeza que Cristo traz para a gente, essa certeza que Deus dá para nós, de que sobre todas as coisas Ele continua soberano, Ele continua governando, Ele continua no controle de todas as coisas. Ele é poderoso, invencível, inigualável, então Ele está acima de todas as coisas, acima de tudo. Quando vai terminando o ano de 2021, os dizeres são, olha, acabou, graças a Deus, acabou esse ano, vamos entrar em 2022 melhor. Vamos entrar em 2022 sem pandemia por conta das vacinas. 150 milhões de brasileiros já vacinados totalmente. Então a gente tem poucas pessoas, aproximadamente 50 milhões, para se vacinar. Então isso é um avanço muito grande. Mas a gente viu, como o presbítero Vitor falou para a gente ontem, estava pensando na mensagem, e quando ele falou, eu falei, só dá para linkar. E a gente viu que não é a vacina que vai ser a solução para isso. A gente vira 2022 com a Omicron, uma nova variante. E para ajudar, ou melhor, para atrapalhar uma cepa de gripe terrível, com o nome estranho aí por aí. E aí a gente vê os hospitais lotados. E a gente vê o sistema de saúde totalmente sem condições de atender. A gente vê uma postagem esses dias, eu mesmo sou prova real disso, quando passei pelos sintomas da Covid, fui ao hospital, eu demorei 5 horas, hospital particular, 5 horas para ser atendido. Eu falei assim, poxa vida, nunca demorou tanto, a gente chega aqui, faz a ficha, meia hora já está tudo certo. Eu fiquei lá 5 horas me retorcendo ali no banco, meu Deus, vou embora, não vou aguentar mais. 5 horas, depois mais 2 horas depois do procedimento da medicação e da injeção. Mas o fato é que quando nós olhamos para esse contexto, para esse cenário de realidade para a nossa vida, nós somos comparados como alguém que é mais do que vencedor. Por meio da obra de Cristo que nos ama, por meio da obra de Cristo que continua cuidando da gente, por meio da obra de Cristo que continua governando a nossa vida. A gente entrou 2022 aí com o mesmo cenário de 2021. Parece que nada mudou. As mesmas incertezas de cunho político, econômico, as mesmas incertezas por conta da pandemia, a mesma certeza de tribulação, de aflição, de sofrimento, de dano, de dor, de luto. Coisa terrível agora que aconteceu em Minas Gerais, todos nós vimos. Isso é tristeza, isso é dor, sofrimento causado na vida das pessoas. Mas a gente é alguém, a gente é uma igreja, a gente é uma família que olha para aquilo que Cristo fez por nós com a certeza e com a convicção de que Cristo é por nós. E quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos afastar do amor de Cristo, da presença do Espírito Santo? Nada pode nos afastar disso. A gente pode passar por tribulações, a gente pode passar por aflições, mas tenha certeza de que nós somos mais do que vencedores. A nossa morada não é aqui, o nosso fim não é aqui. Nós temos um lar glorioso nos céus, uma glória para ser revelada muito em breve em nossa vida. Então, meu irmão, fique firme, fique forte como igreja. Permaneça crendo na palavra de Deus, permaneça crendo naquilo que Deus fez por você, permaneça crendo naquilo que Deus está fazendo por nós. Permaneça crendo nessa palavra, de que isso não vai ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Porque nós sabemos que independente daquilo que aconteça com a nossa vida, isso está acontecendo para o bem, porque nós amamos a Cristo.
diferentemente daqueles que não amam a Cristo, diferentemente daqueles que não conhecem a Cristo, diferentemente daqueles que não reconheceram a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos alguém muito privilegiado, nós somos uma igreja muito privilegiada, nós somos pessoas privilegiadas que reconhecemos isso, então nós podemos descansar nessa verdade, nós podemos confiar nessa verdade. Que nosso coração se encha dessa convicção pelos dias que virão. Talvez os dias serão de dor, de sofrimento, de angústias, de tribulação, de perseguição, de luto, mas diante de todas essas coisas, que o nosso coração, que o nosso olhar continue sendo para Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A gente pode passar por financeiras, econômicas, enfim, de todas as esferas que a gente pode imaginar, porque o cenário é esse. A palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus a cada dia se mostra, se revela a nós, como os acontecimentos dos últimos dias. E qual é a nossa certeza, qual é a nossa esperança, qual deve ser a nossa certeza? Qual deve ser a nossa esperança? A mesma certeza que o apóstolo Paulo estava tendo aqui nesse momento. O apóstolo Paulo não era alguém que estava num trono sentado escrevendo, olha lá. Não, o apóstolo Paulo era alguém que estava sofrendo, que tinha sofrido tribulação, que estava sofrendo angústia, perseguição, que passou fome, que passou perigo, que passou por morte eminente, mas era alguém que estava escrevendo com grande esperança, com grande objetivo, com grande determinação, com grande afinco para a igreja de Cristo. E os escritos de Paulo nos alcançam hoje. E deve nos encher de esperança, deve nos encher dessa convicção. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. É óbvio que é com toda a certeza de que, sabendo que Cristo nos amou, sabendo que Cristo nos justificou, nos glorificou, sabendo que nada pode nos acusar, porque nenhuma condenação há diante daqueles que estão em Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas há condenação para aqueles que não estão em Cristo. Não há nenhuma condenação, irmãos. Fique firme disso. Não há. Quando você está em Cristo, quando você reconhece a obra de Cristo, não há nenhuma condenação. Não há nada que pode nos condenar. Não há nada que pode nos separar do amor de Cristo. E Paulo aqui elencou várias coisas. Talvez sejam até mais terríveis do que as atuais que a gente passa ou que a gente pode estar passando. Mas a nossa certeza é que Cristo nos ama, é que Cristo intercede por nós, é que Cristo está no domínio e no controle de todas as coisas. Vamos orar com essa certeza no nosso coração. Pai, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Tu sabes, ó Deus, das nossas dificuldades. Tu sabes dos nossos sofrimentos, ó Deus. E sabendo, o Senhor nos revela uma das coisas mais gloriosas que a gente poderia saber, ó Deus. Nos revela que diante de todas essas coisas, em detrimento de todas essas coisas, nada, Senhor, nada pode nos separar do Teu amor. Como é bom poder repousar em Ti, Jesus. Como é bom descansar nessa verdade. Como é bom encher o nosso coração dessa convicção, Senhor. Tu sabes da nossa humanidade, Tu sabes da nossa fragilidade, Senhor. Tu sabes. Mas sabendo disso, ó Deus, o Senhor nos chama de mais que vencedores, porque o Senhor passa com a gente, o Senhor intercede pela gente, o Senhor cuida da gente, o Senhor quem governa a nossa vida. E ao governar a nossa vida, Senhor Jesus, o Senhor está governando ela em todos os momentos, os bons, os ruins, ó Pai. Que nosso coração, Senhor, se encha dessa convicção de que somos de fato mais do que vencedores, ó Deus. Porque vamos herdar uma coroa de vida eterna, Senhor. Porque vamos ver a glória do Senhor sendo revelada a nós naquele dia, ó Pai. E diante de todos os momentos de dificuldade, de tribulação, Senhor, que passamos aqui, Senhor, ela não será comparada com o presente que o Senhor nos dará, ó Deus. Portanto, Senhor, nós pedimos, nos fortaleça, ó Pai. Nos mantenha nessa convicção, nessa certeza, ó Deus. Nós não sabemos o que nós iremos passar. Nós não sabemos o que o nosso país vai atravessar, ó Deus. Nós não sabemos, Senhor Jesus. Mas Tu sabes, vai à nossa frente, nos preparando já, Senhor. Vai à nossa frente nos fortalecendo. Vai à nossa frente, Senhor Jesus,
trazendo essa convicção para o nosso coração, Senhor. Pois, ó Deus, nós confiamos em Ti, confiamos em Tua palavra, Senhor Jesus. E nada, Senhor, nada, Senhor, e nem ninguém pode nos separar do Teu amor, que é revelado, que é derramado em nós, ó Deus. Que é ministrado em nossas vidas, é o Teu amor, Senhor. É o Teu amor que nos faz continuar a crer no Teu Evangelho, ó Deus. É o Teu amor que nos faz permanecer crentes em Ti, Senhor. É o Teu amor, ó Deus, que nos faz crer que o Teu Espírito Santo está aperfeiçoando a obra que Ele começou em nossas vidas, ó Pai, e terminará até aquele dia, Jesus. Eu tenho certeza que até aquele dia nós estaremos bem mais preparados, melhores preparados, ó Deus. Nos prepara, Senhor, para a semana, nos prepara para o ano, ó Deus. Nos prepara para continuar vivendo, Senhor, convicto de quem nós somos, cristãos, ó Pai, filhos amados, ó Deus, onde clamamos, Senhor Jesus, por Abba Pai, ó Pai, onde somos, Senhor Jesus, reconhecidos como filhos, ó Deus, e onde temos um Pai que nos representa e que nos ama, Senhor. Continue com o Teu amor, continue com o Teu cuidado, continue com a Tua misericórdia sobre nós, ó Deus. Continue agindo em nós, ó Pai. Continue, Senhor Jesus, nos fortalecendo os nossos passos, fortalecendo a nossa vida, Senhor, para que a gente continue caminhando em direção a Ti, ó Deus. Ainda que a gente esteja na iminência da morte, ó Pai, da perseguição, da tribulação, coloque essa certeza cada vez mais no nosso coração, de que o Senhor nos amou e nós somos mais que vencedores. E diante de todas as coisas, ó Pai, nós podemos triunfar, nós podemos dizer que nós somos mais que vencedores, ó Deus. Essa certeza, quem coloca no nosso coração é o Teu Espírito Santo, que ela permaneça, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai. Amém.
Recaio em tua graça, diz o louvor que cantamos agora. Isso fica evidente pelo verso 37 do capítulo 8 de Romanos. Apesar de todas as coisas, apesar de todas as situações, somos mais do que vencedores. Mas o texto não para aí, ele diz: vocês são vencedores por meio de Cristo Jesus. Isso está diretamente ligado ao verso 29. O verso 29 vai dizer que fomos conhecidos, fomos chamados para sermos a imagem do Filho de Deus. Paulo não brinca quando diz que a vitória, o ser vencedor, não se aplica a esse mundo, não se aplica às coisas desse mundo. Ele diz: vocês são mais do que vencedores, vocês são alcançados pela bênção da vitória, vocês são vencedores em Cristo Jesus, porque são a imagem de Cristo Jesus. Mas nessa imagem vocês não vencem aqui, vocês vencem para algo muito maior. O texto no verso 30 vai dizer: vocês que foram conhecidos, vocês que foram chamados para ser a imagem de Cristo, vocês são justificados e serão glorificados. É para frente, a vitória é para frente, a vitória não é para aqui. A vitória completa, definitiva, é na glorificação, é Jesus que age em nós. A palavra de Deus, ela é muito clara em nos dizer: é quando tudo for feito de novo, é quando tudo for restaurado, que a vitória definitiva de vocês chegará. E é assim que nós cremos, em nome de Jesus. Fique com isso na sua mente, no seu coração, e que Deus nos alcance, que Deus nos abençoe. Pai grandioso, em nome de Jesus, consolida essa verdade em nossos corações, como aprendemos aqui da tua palavra através do diácono Giovanni. Coloque em nosso